Boa noite, né, a todos e todas. Nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de encontros criativos, que começou o ano passado, em junho, para discutir coisas na forma possível, né, no contexto pandêmico. E hoje a gente tem um tema especial e temos convidados especiais também. E nós temos o propósito de refletir juntos e partilhar questões relacionadas à necessidade emergencial de sermos cuidadosos, disciplinados e fazermos registros adequados dos processos terapêuticos que a gente realiza. Nós estamos vivendo uma situação de emergência humanitária. Aqui no Brasil, a gente tem o triste recorde de ser o país do mundo que tem o maior número de transtornos de ansiedade. Nós, arteterapeutas, sabemos que o nosso trabalho tem uma produtividade terapêutica muito expressiva no âmbito do transtorno da ansiedade, mas nós sabemos, não é? Nós entre nós. E precisamos começar a nos disciplinar, nos organizar para mapear evidências científicas, fazer a difusão dessas evidências e informar ao público em geral e aos gestores de saúde também da importância do nosso trabalho. Então, eu vou apresentar parte dos palestrantes de hoje, a começar pelo Marco Antônio Carvalho Santos, que vai ser o debatedor do dia de hoje, né? Que vai auxiliar na tessitura aí dessa rede. Marco Antônio é arteterapeuta, musicoterapeuta, um querido amigo, companheiro de trabalho por muitos e muitos anos, né? Ele tem mestrado e doutorado em educação pela UF e, atualmente, ele é um pesquisador da Fiocruz. E, desde sempre, né, desde que nós nos conhecemos, ele insistia com a necessidade da gente documentar as coisas que a gente produzia, não é, Marco Antônio? Sempre. Escrevam, 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 publiquem, publiquem, publiquem. Então, estamos tentando, seguimos tentando, né? Tenho, assim, a honra de apresentar um convidado muito especial que está aqui hoje, que não é arteterapeuta, mas todo mundo conhece, né? Que é o Moisés Marinho. O Moisés, ele é conhecido no Brasil todo porque ele idealizou, né, e realizou o Conapix, na primeira e na segunda edição, né? Foi assim eu acho que uma ação visionária, porque você fez o primeiro Conapix quando a pandemia estava se instalando, né? E as pessoas não faziam praticamente eventos online. E, pelo que eu sei, não sei se estou muito certa nas estatísticas, o primeiro Conapix começou com uma coisa de mais ou menos 3.000 pessoas, depois passou para 16.000, né, na segunda apresentação, e esse ano 38.000 pessoas, não é isso? Então, assim, tiro o meu chapéu, né, porque realmente é uma ação de difusão assim, incrível, super produtiva, né? Super exitosa. Mas aí vou falar de outras coisas da sua vida profissional, né? Você é professor de bioquímica da UFRJ, é um biólogo marinho, pós-graduado em bioquímica médica, com formação em biodança, constelação familiar e educação biocêntrica. E você também tem formações relacionadas ao desenvolvimento de projetos colaborativos. E eu fico imaginando que talvez isso tenha sido uma boa semente para o Conapix, né? Então, o Collab Design e o Dragon Dream,
que depois, quando a palavra for passada para você, você pode informar, né, ao nosso público do que se trata. Tá? Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aí vou apresentar o Jefferson Emerle, que é professor de farmácia da UFES, graduando de psicologia, pós-graduando em arte-terapia, é membro de um grupo de pesquisa, né, da UFES, tem mestrado e doutorado em biologia molecular e um estágio pós-doutoral em genética na Universidade Federal de São Paulo. Aí vou acrescentar, que eu adoro acrescentar umas coisas que as pessoas não põem no currículo. O Jefferson é ceramista, né? Então, temos essa qualidade criativa, né, do Jefferson, e ele também faz parte de grupos de pesquisadores que estão fazendo mapas de evidência científica atualmente, né, das práticas integrativas, que aí depois ele vai contar um pouco para a gente como que é isso. Marco, vou passar para você seguir apresentando as pessoas, por favor, tá? Bom, eu vou apresentar a nossa anfitriã, quer dizer, a Ângela, começar pela Ângela. A Ângela, todo mundo sabe, é uma arteterapeuta, psicóloga, diretora clínica da Pomar, presidente da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, com mestrado em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e um doutorado em ecologia social pela EICOS, da UFRJ. Né? Tem uma porção de coisas para falar da Ângela, mas aí ia ficar muito comprido. Então, eu vou voltar a conversa, porque eu acho que todo mundo já conhece a Ângela muito bem por aqui. Então, eu vou me limitar aqui para a gente ter mais tempo para continuar a nossa conversa depois. Eu vou apresentar a Denise Viana, que é uma médica com mestrado em Ciências Sociais em Saúde, especializações em homeopatia na Unirio, em Filosofia da Arte pela PUC, responsável pelo programa de terapia expressiva, veículo de cuidado integral no Hospital Universitário da UF, concurso de formação em arte-terapia. Né? Trabalha também como professora no módulo de arte-terapia no curso de Medicina Integrativa e é consultora do Einstein na área de oncologia. A Rosane é enfermeira, graduada pela Escola de Enfermagem e mestre pela Escola de Enfermagem Ananéria, da UFRJ, doutora em enfermagem psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, especialista em arte-terapia pela Pomar. Quer dizer, todo mundo passou por ali, né? Eu também passei por lá. Com formação em aromaterapia pela Aroma Flor Terapias. Professora associada 3 da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, coordenadora dos grupos de pesquisa e extensão, incidência de depressão na população LGBTQIA+, e depressão em idosos, desenvolvendo ações de saúde mental em um centro municipal de saúde, orientadora da Liga de Saúde Mental, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio. Então, a gente, com o grupo todo apresentado, eu vou voltar a palavra para a Ângela, para ela conduzir aí a nossa noite aí com a primeira questão que a gente vai debater. Obrigada, Marco. A primeira questão, ela surge de um contexto que eu quero compartilhar com vocês. Não é por coincidência que estão sendo postados vários vídeos agora, num tempo curto de tempo, sobre evidências científicas, né? Mapas de evidências científicas. Então, são vários profissionais postando, falando da necessidade de fazer esses mapas, esses registros. E o Ministério da Saúde fez uma encomenda, na época que o ministro era o Mandetta, e ele encomendou 7 áreas para se fazer os mapas de evidência. Esses mapas já estão prontos, né? Estão lá no consórcio acadêmico, e aí, terminados esses primeiros mapas, estão em processo mais 7 grupos de práticas integrativas,
que estão sendo feitos mapas, que são coisas demoradas, enfim, processos complexos. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, são 29 práticas integrativas, 2 grupos de 7 formam 14, e nesses 14, nós, arteterapeutas, não estamos, os musicoterapeutas também não, né, que o Marcos é musicoterapeuta. E uma das, digamos assim, justificativas, critérios para a ordem da entrada, da confecção dos mapas, é relevância na saúde pública. Nós, que somos arteterapeutas, sabemos que o nosso trabalho é relevante, mas eu acho que está faltando a gente contar para os outros, né? Não funciona muito bem que a gente faça uma roda aqui alegre de amigos, não é, Marco? Porque a gente tem muito caso para contar de anos de convivência, que a gente sabe que o nosso trabalho funciona, mas é dentro de uma tribo específica, nós trocamos entre nós. E uma das ideias, então, é que hoje a gente comece a partilhar, né, publicamente o propósito de que é necessário contar isso para muitas outras pessoas e de maneira organizada. Então, a primeira pergunta, né, geral, para todos os palestrantes presentes, é como vem a importância desse mapeamento, como entendem isso, né, dentro de suas áreas, na medida que nem todos são arteterapeutas, e é claro que aqueles que são também arteterapeutas trazerem para esse contexto. Como a Ângela colocou, a gente vai começar com essa nossa conversa com uma colocação sobre o problema do registro, né? Como que a gente pode registrar, como a gente pode demonstrar, de alguma forma, o trabalho que a gente faz, né? Então, nessa direção, a gente tem aqui um leque de experiências bastante diverso. E aí eu pediria que a gente começasse pela Denise, falando um pouco da experiência dela como ela vê esse problema do registro e da documentação, da apresentação de evidência clínica na área de arteterapia. Então, eu tenho uma experiência longa na Universidade Federal Fluminense, com cursos de arteterapia, e, finalmente, há 10 anos atrás, eu implantei um programa de extensão da Universidade Federal Fluminense, que é um programa de arteterapia com muitas ações, porque a gente sabe que a arteterapia é um conjunto de atividades, né? Um grande guarda-chuva, e nesse programa, assim, eu tive a felicidade de implantar várias modalidades expressivas da arteterapia. Então, tinha a dança circular na porta do hospital, a ação de educação, que era um curso, cuidar de si com arte para os profissionais do hospital, a atuação de campo dentro da oncologia, durante a quimioterapia dos pacientes, a gente fazia atividades de campo para esses alunos. A gente tinha vários bolsistas, né, por premiações que a gente teve no MEC, a gente tinha muito bolsista, então tinha ação de educação. Isso foi, assim, uma coisa muito exuberante. Tínhamos muitos voluntários, que eram todos arteterapeutas, e tinha a parte científica das publicações. Nessa ocasião, eu fiz o mestrado, eu publiquei, o meu mestrado era sobre a efetividade da arteterapia dentro do hospital, né? Então, isso foi descrito. Aí, na época, também, a gente publicou esse livro aqui, que a gente no hospital chamava Ferramenta de Terapia Expressiva, até a Ângela tem um capítulo. Organizamos esse livro sobre tudo que era importante, e fizemos uma pesquisa quali-quantitativa e publicamos. Temos artigos internacionais, em revistas de ponta, nas revistas do Einstein. Então, a gente acho que a grande sacada ali foi a união de vários departamentos. Quer dizer, eu era do Departamento de Ciências Sociais, e a gente se juntou com o pessoal da epidemiologia, porque eu não saberia fazer uma pesquisa quantitativa. Então, para mim, não precisaria essa pesquisa quantitativa, porque eu sei que a arteterapia é super eficaz em qualquer campo, mas a gente precisava mostrar isso para o mundo acadêmico. Então, fiz uma pesquisa quantitativa e qualitativa, né? E os métodos das ciências sociais e saúde são super adequados para investigar a arteterapia.
porque são meios que não são ferramentas não duras, elas observam dessas quantidades que a gente obtém, a gente vai ver a qualidade da fala desses sujeitos, a gente analisa narrativas. Então, foi muito legal isso. Foram pesquisas bem claras, interessantes, não chatas, né? E a união de vários professores de vários departamentos possibilitou que a gente conseguisse realizar essa mostra. Né? Até me falavam, pô, você vai fazer pesquisa quantitativa? Eu falei, temos que fazer, precisamos fazer para mostrar, registrar, analisar e publicar aquilo que a gente sabe, para divulgar. Né? E na época até do congresso que teve, não sei se foi em 2017, de práticas integrativas, que eu falei até com o Ricardo Guelma, estava numa mesa dele, e ele estava falando do consórcio. Eu mandei todo o material para lá, inclusive. Mas aí depois não fiquei sabendo de mais nada, não me perdi do povo. Mas eu acho que educar os arteterapeutas para que eles saibam fazer isso é fundamental. A integração das várias maneiras de fazer, que é a triangulação de métodos, que depois, tendo oportunidade, eu vou falar um pouquinho quais foram os métodos que a gente usou e que eu acho que são super adequados para a arteterapia, para investigar, para divulgar e para analisar os dados. Muito obrigado, Denise. A Denise fez uma apanhada assim, curto e grosso, muito bom. A gente vai passar agora a palavra para o Moisés. Vamos, Moisés. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Fiquei bem encabulado com a apresentação. Eu acho que não é... Enfim, fiquei mesmo pensando, né? O que é isso, né, de quando a gente tem uma ação? Ninguém faz nada sozinho, gente. O Conapix, que esse evento que eu tive a sorte de ter imaginado um dia, ele só se fez possível pelas pessoas que foram chegando e foram acreditando. De fato, no início de 2020, quando nós começávamos a propor às pessoas um evento online de práticas integrativas, ninguém entendia o que era isso, mas não entendia mesmo, porque não era normal se falar e ter dinâmicas, né, acontecendo dentro do território das PICs pelo computador. Né? Agora é extremamente comum, né? Nós temos até terapia comunitária integrativa online, nós temos yoga online, enfim, está tudo dentro do universo online. Nós temos biodança online, né? E nós estamos agora caminhando para um novo território de construção de evidências dentro das práticas integrativas, né? Que são evidências que estão agora pulando na nossa frente e mostrando que sim, existe a possibilidade de se criar um campo de interação, um campo de conexão, né? Na biodança a gente tem um termo que eu gosto muito de usar, que é o campo biosemântico, né? Ele envolve a fala, ele envolve a música, ele envolve a palavra. E dentro desse contexto, desse tripé, né, da fala, das nossas expressões, porque nós estamos aqui, mas nós somos capazes de perceber a expressão um do outro. E esse território da construção das evidências, ele se torna assim, extremamente importante dentro de um campo em que nós nos movimentamos, que é um campo de muito folclore, muitas inverdades, muita fantasia relacionada às práticas integrativas e complementares de saúde. Ainda há quem ache que essa turma das práticas integrativas é aquela galera que gosta de um cigarrinho com uma erva muito especial, um cigarrinho de palha, né, que vai viver lá no mato e só quer saber de tomar chá de cogumelos, né, e não toma medicamentos, só quer saber de chazinho. Então, o coletivo, né, o inconsciente coletivo que foi construído dentro desse território é muito difícil. Né? Existe também
uma ligação com o contexto religioso. Acha-se que a meditação é algo para se ficar longe de Deus, né? A minha mãe, ela é evangélica, né? Eu sou de uma família evangélica, o meu pai é pastor evangélico, e eu lembro que eu, adolescente, quando eu meditava, o meu pai via com um balde d'água e jogava um balde d'água em cima de mim, e a minha mãe me falava: meu filho, você não pode deixar a mente vazia, porque o diabo vai entrar na sua mente. Então, toda essa construção, né, religiosa, todo esse preconceito, nós só temos como partir para o embate com isso, com a contextualização que existe ciência, né, que existe uma ciência com uma metodologia, com comprovações, e daí, então, o trabalho excepcional do nosso consórcio, que temos à frente o nosso querido amigo, o Gelman, né? Ricardo Gelman, trabalhos como esses que vêm trazendo uma certificação. Não é que a gente precise disso, mas, por outro lado, a gente precisa disso. Quem disse que o yoga, quem disse que a acupuntura precisa de um paper para dizer que aquilo funciona? Não precisa. Mas, por outro lado, nós precisamos, porque a visão do cientista, né, a ciência prova que a acupuntura está certa, né? A ciência prova. Então, isso. Então, essa construção de evidências é algo necessário, mas que é necessário, não é necessário, mas que, na verdade, é necessário, né? Então, nós precisamos, né, nos calçar disso para, por exemplo, quando o ministro Mandetta quis as evidências, essas evidências elas são pautadas em quê? Em artigos científicos, em trabalhos, são pautadas em resultados clínicos. E aí vem, então, ao nosso contexto, né, que é relacionado a essa cartografia, né? A gente, de fato, está fazendo uma cartografia, está indo assim, pedaço por pedaço, né? Deleuze, ele fala que a cartografia ele é a arte de construir um mapa, e esse mapa é um mapa inacabado, ele é composto por linhas, né? Ele é desmontável, ele é reversível, ele é suscetível de receber modificações constantes. Então, isso é o que é o contexto da cartografia e de como a gente faz ciência, né? E o que é a ciência dentro do campo das práticas integrativas? Não pode ser uma ciência também pautada no pensamento newtoniano, não é? Da demonstração do método científico. E nós tivemos no CONAPIX um certo cuidado disso, tipo assim, o que é a ciência por trás das PICs, né? Moisés, muito obrigado. Você fez uma fala muito, muito boa, circunstanciando e tal. A gente está conseguindo convergir, eu acho, em direções bem interessantes, bem complementares. A gente vai ouvir agora o Jefferson nessa direção e vamos fechar com a Rosane. Então, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer o convite, principalmente a insistência, né, da professora Ângela. Foi um prazer muito grande. Eu preciso contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu era um materialista convicto, vindo aí da biologia molecular da Unifesp, até o início de 2013, quando fui contratado para trabalhar no interior do Espírito Santo. Então, obviamente, os recursos que eu tinha disponível para poder desenvolver qualquer aspecto em relação ao cuidado, eles eram praticamente inexistentes no lugar onde eu fui parar. Né? E é claro que eu fui parar por uma escolha, tenho muito orgulho disso, não tem problema nenhum. Mas eu já senti uma ruptura, desde o meu primeiro pós-doutorado, né, que eu fui trabalhar com tumor, né, papilífero e anaplásico da tireoide. A gente publicou algumas mutações dentro do ciclo de Krebs, né, com IDH1, IDH2 e outros mutantes também. Eu já tinha uma perspectiva de que, para mim, havia um incômodo muito grande. E esse incômodo, eu comecei a resolver ele, né, direcionado para yoga e para acupuntura. Fui fazer uma formação de yoga lá em Ouro Preto, né, com Sebastião, né, dentro do sistema Shiva Yoga,
e, concomitante a isso, fui fazer uma formação em acupuntura pela Abaco. E essa questão ela foi se desenrolando a um ponto em que discutir medicina integrativa dentro do meu departamento, que é um departamento de ciências da saúde, que tem 2 cursos, farmácia e enfermagem, precisou de alguns incrementos a mais, para que eu pudesse ficar um pouco mais à vontade nesse campo, e partindo daí eu fui fazer psicologia, e a psicologia me puxou à arte-terapia. Eu estou no último semestre de psicologia, estou fazendo o meu estágio agora em arte-terapia, então, claramente, eu vou adotar a posição daquela ovelha, sabe, da fábula do lobo e da ovelha do La Fontaine, da ovelha que acabou de nascer. Então, essa sou eu. Né? Eu tenho muito para aprender com os profissionais. Cada encontro que eu participo, eu me espanto muito, porque, para mim, é muito difícil, muitas vezes, discutir a diferença entre heteronomia e autonomia para a construção do cuidado. E eu vi, na medicina integrativa e nas PICs, uma oportunidade para essa construção. Mas eu vou deixar, né, para desenvolver esse aspecto um pouco mais para frente. Eu quero me deter agora no aspecto da minha formação, para aproveitar que eu estou um pouco mais próximo e ainda me encontro no ninho formativo de arte-terapia. Então, eu estou numa escola de arte-terapia no Espírito Santo. Na verdade, eu estou no interior, né, eu estou na divisa do Espírito Santo com a Bahia, né, no município praticamente que faz a divisa entre os 2 estados. Eu vou até a capital para me formar, né, então eu tenho qualquer tipo de percurso ou qualquer formação, eu tenho 4, 5 horas de viagem para poder conseguir alcançar aí o grande centro formador do Espírito Santo, que é a capital Vitória. E olhando alguns aspectos da nossa formação, há algumas questões que ainda, né, eu acredito que a gente precise conversar um pouco mais. É claro que se a gente for olhar na UBAT, a gente vai ver que há um currículo mínimo que foi discutido e que é colocado como uma situação prévia para qualquer curso formativo no Brasil. Mas a gente não tem ainda o hábito de discutir qual é esse currículo mínimo, qual é essa diretriz, inclusive as condições desse currículo mínimo e dessa diretriz em questões relacionadas com uma formação científica, com essa educação, inclusive com uma prática, com uma formação de hábitos, né, dirigida para esse nosso interesse. E eu acredito que a gente também nunca fez nenhum encontro com especialistas da área no Brasil, né, salvo engano, talvez eu não saiba a respeito desse encontro, mas a gente nunca pôde conversar em conjunto. Né? Eu não sou arte-terapeuta ainda, estou em caminho mas eu sinto essa falta desse diálogo, de nós sentarmos e discutirmos o que é importante. Eu estou saindo de uma formação, né, mas eu não sei se eu posso discutir ainda o que é importante, se no meu convívio, no meu percurso formativo, se eu fiz esse encontro, se isso me foi possível. É claro que eu tenho algumas perspectivas que elas não vieram exatamente daí. Então, eu estou nesse estado em que eu não pertenço nem a um campo, nem a outro, e que vivo tentando construir pontes entre os campos. E vocês sabem o quanto que é duro, né, essa construção de você levar uma coisa para um lugar e trazer outra coisa de outro lugar para outro. E a gente fica meio nesse leva e traz até construir um caminho mais sólido. Então, acho que o meu trabalho, nesse momento, é exatamente isso, tentando, né, me sentir mais legítimo, né, foi por aí que eu fui buscar as minhas formações, para me legitimar nesse lugar, mas também eu tenho um esforço enorme, inclusive de fazer com que as pessoas aqui no norte do Espírito Santo entendam, né, o que é arte-terapia, quais os benefícios e o potencial, né, dessa, por assim dizer, eu vou dar um chute, dessa racionalidade de cuidado. Porque eu não vou dizer que a arte-terapia talvez seja uma racionalidade médica, mas ela é uma racionalidade do cuidado. Né? Ela tem uma anatomia de cuidado próprio, ela tem, né, o seu diagnóstico muito próprio, o seu olhar para as incongruências, né, para o que não está integrado, para o que escapa à psique. Né? Então, a gente tem uma diversidade, né, de estratégias do cuidado em arte-terapia que nos faria pensar
na arte-terapia como uma racionalidade muito própria. E não só desenvolvendo essas ideias, como muitas outras, e eu acho que o que me permitiu isso foi o vai e vem, eu queria falar o quanto eu sou tão agradecido por todos esses encontros. Meu lugar não é um lugar de contestar nada disso. É a minha situação, né, é de fato buscar integrar, buscar entender e compreender toda essa diversidade de potenciais e caminhos que a arte-terapia tem no Brasil. Além dela ser, né, uma construção muito própria, muito nossa. Quando a gente vai olhar a arte-terapia norte-americana, a inglesa e a canadense, nós vemos construções um pouco diferentes, né? E todas essas construções nos fazem sentir o que nós estamos construindo aqui hoje e do que eu quero participar como algo muito legítimo. Então, eu me sinto bastante à vontade para as negações, para as assertivas, para os encontros, para os abraços, inclusive para quando não ocorrer nada disso. E está tudo bem. Né? Tem aí, eu sou um jovem de 50 e poucos anos, e tenho a certeza de que eu quero fazer o restante desses anos de vida, os melhores anos da minha vida. Então, queria entregar, e me sinto muito à vontade e muito feliz de colocar a arte-terapia no centro desses anos mais felizes que estão vindo, né, e que eu já sinto agora. E eu acho que essa questão das epistemologias, ela é muito importante. Desde que a gente saia, né, de uma questão mais racionalista, do positivismo, passe por uma questão relativista aí com Kuhn, e a gente chegue a uma fenomenologia, por exemplo, com Bachelard, a gente tem questões, do ponto de vista clínico, muito importantes. E quando a gente fala dessas questões do registro, eu diria que nós não somos educados a esses registros durante o período formativo. Todas essas lacunas, elas começam a surgir em nós como gritos de socorro interno, para questões que nós vamos reconhecendo, nós vamos entendendo, compreendendo, praticando, e, se possível, no futuro, tendo condições de compartilhar nesse lugar de alguém que conheceu um pouquinho mais do que aquele que está precisando aprender. Então, eu estou no lugar de quem está aprendendo e me sinto muito feliz em poder discutir todas essas questões com todos vocês. Obrigado, Jefferson. Muito bom. Passamos para a Rosane, para a gente fechar essa primeira rodada e a gente continuar. Vamos lá. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Marco. Queria agradecer o convite. É assim, muito bom, de alguma forma, voltar a casa, que já fiz parte aí, enquanto no melhor lugar, Jefferson, que é o lugar de aprendiz, que é um lugar que eu amo de paixão, é o lugar que eu mais gosto na minha vida, que é esse lugar de estar nessa situação de aprendizado, né? E é um aprendizado constante, e também, assim, comungo com você dessa ideia de aprendizado constante e discussão epistemológica, né? E partir dessas questões para uma questão de uma construção metodológica, porque vou voltar aqui um pouco, né? Eu sou bem ansiosa, né? Já estou aí emendando. Então, quem sou eu? Eu sou Rosane, no momento moradora de Teresópolis, de uma família multiespécie, cachorros e gatos, e lagartos e sapos. Então, assim, nesse momento, estou aqui em Teresópolis e não pretendo sair daqui. Mãe de gato há muitos anos, e nesse lugar de aprendiz constante, né? Que é o lugar que eu mais gosto na minha vida, gente, adoro. E nesse momento, né, enquanto essa pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa curiosa, eu acho que isso é que faz um cientista ser um cientista, independente das questões teóricas ou metodológicas que ele adote, né? É a curiosidade por si. Ser curioso, assim, faz parte da minha vida. Então, eu adoro perguntar, mas como assim? Como é que você chegou a isso? Mas por quê? Né? E dentro da minha graduação, eu me sentia num lugar muito esquisito. Até que eu cheguei na saúde mental
E no final da minha graduação, eu experimentei, num grande evento na Letras e Arte, lá no CLADA, UFRJ, uma oficina de arte-terapia com os 4 elementos. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí a minha vida, enquanto enfermeira, fez todo sentido, né? Que eu queria ir por uma questão da saúde mental e utilizando os instrumentos, né? E fui caminhando. Fiz minha primeira pós-graduação lá nos anos 90. Aí a Ângela me falou na época da graduação que aquele curso, que eu tinha que ter feito uma atualização, e aí, ai meu Deus, ainda bem que eu já estava no final, e sempre pensando no cuidado, a partir, eu sou enfermeira, e o cuidado, ele norteia o meu fazer, né? Então, sempre a partir de um cuidado subjetivo. Mas com o pé na pesquisa desde a minha graduação, porque eu precisava de dinheiro. Naquela época, como ter dinheiro na UFRJ? Trabalhando em pesquisa, né? Então, eu sempre tive esses dois movimentos, né? Um movimento, ainda mais na década de 80, que a pesquisa era quantitativa e ponto, e acabou, e não existia uma outra coisa, uma outra maneira, e estava se começando a pesquisa qualitativa, né? Então, meu início de pesquisa foi muito quantitativo, né? Com grandes investigações e tudo muito quadrado, né? E aquele mundo quadrado, ele nunca me fez muito feliz, mas eu aprendi a utilizar aquelas ferramentas. E aí fui passando, sempre indo pelas antropologias da vida, pelas filosofias da vida, né? E aí o que acontece? Quando eu chego na graduação, eu me sinto na obrigação de trazer para o cotidiano da academia de enfermagem, que é uma academia dura, por mais feminina, né, ser composta por mulheres, ela é dura e ela é masculina, né, como toda academia, principalmente as públicas, e aí eu me sinto com uma certa transgressão, né, nessa discussão de cuidado, por uma discussão que seja de um cuidado sensível, seja de um cuidado que passe, inclusive, pela arte, né? E venho fazendo isso há alguns anos, dentro da Unirio, e, inclusive, com projetos de extensão de cuidados desses acadêmicos, e acadêmicos da medicina, da biologia, de vários lugares, e, é claro, preponderantemente da enfermagem, né? E cuidando, de alguma forma, dessas pessoas, desses alunos, e utilizando determinados instrumentos para dar uma desconstrução. Tanto que a maior dificuldade dos acadêmicos na época era usar tintas muito aquosas, porque a escola de enfermagem, ela cria pessoas que têm o controle de tudo, né? E aí, quando eu fazia aquela brincadeira com coisas aquosas, era um sofrimento muito grande, né? Porque eles tinham que fazer isso. Então, a minha preocupação dentro da academia, além, é claro, da questão da pesquisa, sempre foi estar discutindo. Ângela foi, acho que pelo menos 2 vezes, na Unirio, falar de formação, né? Para eles perceberem que existem outras possibilidades. E, então, o que me norteia muito é essa discussão, né? Uma certa transgressão desse saber, né? Uma transgressão desse cuidado. Então, eu já trabalho com instrumentos psicométricos há muitos anos, né? E fui para a questão de gênero e depressão, porque, como a Ângela no início já falou, a quantidade de depressão, ainda mais numa população tão exposta, que é a população LGBTQIA+, né? Hoje tenho até um projeto de extensão que, com essa população específica, que a gente usa terapia pela arte, né? E uso também esses instrumentos psicométricos, e é claro, como o Moisés, mas eu adoro ouvir Moisés, adoro dançar com Moisés, né? O que acontece? A gente tem que trabalhar juntos, e uma das maneiras de utilizar uma linguagem
que é facilmente digerida por uma ciência newtoniana, positivista, médico-centrada, não é? É o quê? É você utilizando, ao meu ver, né? Utilizando algumas ferramentas, e aí eu uso alguns estatísticos para me ajudar, porque eu não sei estatística, e nem quero saber. Eu quero que o cara me diga o que é significativo e o que não é significativo. Então, quando eu, por exemplo, eu trabalho com burnout ou com depressão, eu preciso do apoio desse cara para ele me dizer se esse nível é significativo ou não. Então, por aí eu acho uma maneira de estar nesse trabalho quali-quant que Denise Viana falou no início, uma maneira da gente transgredir, não, mas assim, posteriormente transgredir, né? É utilizar, como Denise falou, uma linguagem, e ela é newtoniana, ela é positivista, ela é quadrada, ela é engessada, para depois fazer esse processo de transgressão a posteriori. A primeira coisa que está o tempo inteiro passando aqui na minha cabeça é uma terminologia que se usa para as práticas integrativas, que eu gosto muito, e que foi desde o princípio, né, desde 1976, que é chamada as formas suaves de tratar. Eu gosto muito disso. Acho que a arte-terapia está bem encaixada em formas suaves de tratar, que foi o que estava no documento lá de Alma Ata, em 1976. Acontece que formas suaves de tratar não tem a ver com técnicas farmacológicas. Aí temos o nosso primeiro problema, porque, existe uma prevalência das práticas da biomedicina, das técnicas farmacológicas, e as formas suaves de tratar não estão incluídas aí. Ponto. Isto é uma primeira variável adversa que a gente precisa administrar, né? A outra variável adversa que a gente precisa administrar, a Denise colocou na fala dela, e eu já tinha ouvido essa história num outro contexto, que é o seguinte: a arte-terapia é um grande guarda-chuva, tá certo? É um belo ombrelone, não é verdade? Mas isso, de repente, também é uma variável adversa, porque a gente conta histórias, a gente pinta, a gente modela, a gente constrói, a gente faz origami, eventualmente a gente usa paisagens sonoras, difícil fazer evidência, né, com essas questões. Aí eu me lembrei da história do Fernando Pessoa, que acho que ela pode nos ajudar, né? O Fernando Pessoa, uma vez em público, ele foi questionado porque ele tinha os heterônimos, né? Porque ele tinha tanta criatividade que Fernando Pessoa era pouco. Ele precisava ser Alberto Caeiro, Bernardo, enfim, e cada um escrevia de um jeito. E aí alguém falou para ele assim: nossa, poxa, mas como você é confuso com essa coisa dos heterônimos. E aí ele, muito composto, muito sério, falou: não, confuso não, eu sou vasto, né? Então, vamos parar com esse negócio que a gente é um ombrelone, e aí, por causa disso, a gente não pode fazer evidência científica. Tá, somos um ombrelone, vamos encontrar indexadores que dê conta da nossa vastidão. Esta é a tarefa. Se a gente entrar no mimimi, que a gente é vasto, e então que não vai dar para fazer, né? Ou porque a gente é um guarda-chuvão, somos. Olha que legal, cada pessoa é de um jeito, né? Que bom que nós somos um grande guarda-chuva. Agora, precisamos ter um bom jeitinho para contar que esse negócio funciona. Isso é aí que mora a dificuldade, me parece. Né? É aí que mora a dificuldade. Então, fica o convite. Precisamos criar indexadores para falar das coisas que a gente faz. Não importa se o ombrelone é imenso. A gente tem que se virar para organizar. Está feita a tarefa. Né? E que assim, a gente começou a se reunir em 1993, né, com o primeiro congresso, que foi um congresso muito pequenininho, que a gente morreu de medo, né, que foi o primeiro congresso brasileiro, e aí a gente tem uma larga estrada de fazer eventos, de se reunir. Em 2017, acho que fizemos aqui no Rio de Janeiro um evento assim excelente, que foi o Congresso Latino-Americano, que falamos sobre multiculturalismo, falamos sobre o que queríamos falar, e ainda chamamos o Leonardo Boff para abrir. Então, assim,
conseguimos uma maturidade profissional para poder falar. Mas eu vejo que aqui no Brasil, nós, como arteterapeutas, temos ainda um funcionamento insular. A gente fala dentro da tribo. E eu já viajei muitas vezes para vários países para participar de congressos de arteterapia e o funcionamento não é insular. Os arteterapeutas falam para outras pessoas dentro do congresso. Eles falam para os dançarinos, eles falam para os atores, eles falam para os músicos. Porque se a gente ficar falando sempre com o nosso próprio umbigo, quem é que vai ficar sabendo das coisas além de nós? Né? Então, eu acho que tem coisas que realmente a gente precisa transformar. Olha só, o que eu queria comentar um pouco é que a gente pegou, cada fala trouxe um tipo de contribuição, né? Eu não vou tentar fazer uma síntese, porque eu acho que é impossível, mas eu queria pontuar algumas coisas a partir de uma primeira consideração, que era sobre o fato de que a gente tem na ciência um modelo que é um modelo hegemônico, né? E que vem basicamente das ciências físicas, né? Vem da física, da química, da biologia, não vem da medicina. A própria medicina não tem essa abordagem, porque a medicina sabe que a medicina não é uma ciência, ela usa a ciência, mas ela não é uma ciência. Ela precisa de todo um trabalho de sensibilidade para entender a situação, né? Então, quando eu comecei a estudar essas questões há pouco tempo, voltei a estudar essa questão, eu esbarrei com um médico que foi uma referência importante da Amadeu Luz, que é o Ludwig Fleck, que ele enfatiza muito que, em ciência, você tem basicamente um trabalho coletivo e que você não tem um modelo único e que você não tem um modelo de teste que dá certo. Ele diz que a medicina avança pelos testes que dão errado, que a maioria das experiências dá errado, e você vai corrigindo pelas poucas que dão certo e pelas muitas que dão errado, né? Então, eu acho que quando a gente está falando dessa coisa das evidências, a gente tende a adotar um modelo que é um modelo que é hegemônico na academia, na ciência de duras e tal, na CAPES, mas que nem sempre é muito adequado para o trabalho que a gente faz. A gente teve uma ciência nova no século XX, que foi a psicanálise no início do século XX, né? A psicanálise não se modelou em cima de estudos quantitativos. A psicanálise adotou um modelo que vinha do século XIX, que era um modelo interpretativo de história, né? E o Freud trouxe isso para dentro da saúde, né? Vamos tentar entender, mas vamos tentar explicar, mas não vamos tentar simplesmente demonstrar. Demonstra-se bem com matemática, mas não se demonstra bem com a cabeça das pessoas, é muito difícil, né? Então, eu acho que as contribuições que a gente foi levantando aqui, em várias direções, uma coisa que eu acho importante, que a Denise estava chamando a atenção, é que, quando a gente produz evidência, a gente pode produzir colaboração. E aí eu me lembrava do Fleck, que ele dizia que a saúde é sempre um produto de equipes, é sempre um trabalho coletivo. E a Denise estava mostrando que, para fazer pesquisa quantitativa, por exemplo, para trabalhar com epidemiologia, precisa se recorrer a outras pessoas. Quer dizer, a gente não precisa ter a arrogância de que a gente tem um método que é o único método que a gente aceita, né? A ciência é dialógica, então a gente precisa lançar a mão dos diversos recursos. A Rosane falou disso também, né? Tem umas coisas que eu não entendo, e não vou entender, não posso entender de tudo, né? Então, eu também não entendo de estatística. Quando eu preciso de estatística, lá na Fiocruz, tem um estatístico na escola. Quer dizer, tem dois, na verdade. Quando o pessoal precisa de estatística, chama o Márcio. Aí o Márcio vai lá e monta o gráfico, não sei o que. Então, mas isso, às vezes, é importante, que foi o pouco que o Moisés estava chamando a atenção. Não precisa demonstrar, mas precisa, porque a gente sabe que, para entrar, por exemplo, no Ministério da Saúde, se você não tem alguma demonstração que eles considerem que é razoável, que é lógica, né, que faz sentido, que é consistente, a gente não entra. A gente fica na porta reclamando deles, mas não entra. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. Eu acho que essa contribuição é super importante. O Jefferson estava chamando a atenção de como que ele migrou de uma coisa muito dura, né, para um modelo mais flexível, como que ele sentiu necessidade disso. Mas, certamente, o Jefferson ele vai utilizar toda essa experiência dele, que eu já sei disso, a gente vai, inclusive, dar
uma pala aí para ele falar um pouco disso, essa experiência anterior dele, que pode ser apropriada no campo da arte-terapia com muito proveito, porque o nosso campo, como a Ângela estava dizendo, é muito vasto. E a gente não precisa se limitar a uma forma única de argumentação. A gente pode ter vários instrumentos de argumentação, vários instrumentos de demonstração, vários instrumentos de evidência, de produção de evidência, e a gente não pode desprezar nenhum deles, porque nenhum é único e nem nenhum é melhor. Todos se integram e todos podem produzir juntos. O que eu acho que a Ângela chamou a atenção muito no início foi que a gente precisa, de uma certa forma, educar o nosso campo, para que o nosso campo não tenha uma posição assim de não, a gente trabalha com arte, a gente trabalha com isso, como se isso fosse suficiente. Eu sou de música, em música você tem uma porção de gente que demonstra coisas, né? Você constrói modelos, não é uma coisa assim. A gente está se debruçando hoje nessa direção que o Jefferson estava falando, da formação, de como que a formação em musicoterapia, ela também precisa construir determinados padrões. E olha que musicoterapia hoje já tem curso de graduação em 4 universidades públicas no Brasil, sem falar nas 200, sei lá, dezenas de pós-graduações que já foram criadas. Mas isso, por exemplo, é um ponto. Quer dizer, como a gente registra, como a gente analisa, porque às vezes as pessoas consideram que você contou e é bom, está ótimo. Falou, aí o paciente mudou, e o cara ri de você, fala assim, não, meu, mas assim, nessa base que você cantou e o paciente sorriu, isso aí qualquer cantor faz, isso não demonstra nada, isso só prova que o cara gostou da música, ele gostou de você, mas não fala nada sobre a eficiência do seu tratamento. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente para avançar nessa direção, para consolidar. Eu acho que a gente andou muito, eu acho que a gente já tem uma experiência aí que mostra, essas reuniões que a gente tem feito mostram isso, mas a gente precisa dar um passo adiante, que é essa direção, de registrar, argumentar e ganhar espaço, e parar de falar só para o umbigo, porque falar para o umbigo não faz ninguém crescer. Eu queria começar, mantendo mais ou menos a ordem que a gente tinha feito antes, pela Denise, pedindo à Denise que ela falasse um pouco para a gente desse trabalho, dos benefícios que ela conseguiu registrar sobre o trabalho de arte-terapia com pacientes oncológicos, que é uma área super sensível. A gente sabe que é uma área super delicada, onde há muito sofrimento, muita dificuldade, muita dor, e que a arte-terapia pode desempenhar um papel muito importante. E precisa ser documentado, porque é exatamente um dos campos estratégicos de saúde no Brasil. Essa coisa de qual instrumento utilizar, qual metodologia utilizar para se investigar de uma forma doce uma coisa que é delicada, como a Angela falou, como usar uma metodologia suave para investir, trazendo resultados de forma efetiva, né? Então, quando eu entrei no Hospital Antônio Pedro, eu vinha de um outro lugar. E aí, a Lenita, claro, que era a minha chefe na época, eu perguntei para ela o que eu posso fazer aqui no Departamento de Ciências Sociais e Saúde. Ela falou, faz o que você quiser. Eu falei, não fala isso para mim de novo. E aí eu fui para dentro do setor de oncologia e fiquei encostada na parede, olhando. E aí o enfermeiro perguntou, você veio tomar quimioterapia? Eu falei, não, eu vou fazer um trabalho aqui, mas não sei qual é. E foi assim, não vou dizer que foi difícil, porque foi uma coisa maravilhosa, assim, foi uma coisa que eu entrei muito com intuição também. E para a enfermagem nos aceitar, eu usei umas estratégias que as vivências que a gente fazia lá, a gente chegava, eram 10 pacientes agulhados, tomando quimioterapia, usando só uma mão. Por isso, o treinamento dos arteterapeutas, eu pedia que eles amarrassem a mão destra embaixo da mesa para poder usar só uma mão e ver que materiais esses pacientes poderiam usar, já que eles só tinham uma das mãos, né? E aí as enfermeiras estavam meio incomodadas com a nossa presença e eu comecei a usar um esquema de captura de interesse, que era tipo, toda semana eu contava um capítulo de uma novela, eu levava umas cartas no bolso e falava que a dona Marilda tinha me mandado aquela carta e contava uma história, e aí fecha todo mundo os olhos, e aí entrava na indução e entrava no material. Na semana seguinte, lá vinha a dona Marilda de novo. No fim, a enfermagem falava, mas essa dona Marilda existe? Eu falei, é claro que existe.
Como é que eu vou provar isso? Chamei do seu Roberto, que trabalhava lá no segundo andar na manutenção, que tocava cavaquinho. Então, ele chegou cantando e eu disse, esse é irmão da dona Marilda. Então, foi assim que eu conquistei a enfermagem. E foi uma coisa maravilhosa. Mas eu já pulei tudo, mas agora vou voltar aqui. Eu senti necessidade de criar um instrumento de coleta de dados para essa população, porque eu acho que não pode ter um questionário único para cada lugar, para lugares diversos que você vai. Você vai trabalhar numa empresa, você tem que perguntar um tipo de coisa. Você vai trabalhar dentro do hospital universitário com pacientes oncológicos, em quimioterapia, você tem que perguntar outras. As vivências têm que ser suficientemente profundas para que haja alguma modificação em uma sessão naquelas pessoas e que modifiquem todo aquele ambiente em volta, porque a gente era voltado também para a enfermagem, para os cuidadores, que estavam ouvindo as histórias e que faziam o material quando era possível. Então, tinha que... E as vivências não poderiam ser tão profundas e que a gente não desse conta, porque a gente já fazia aquilo numa hora e pouco. Como é que eu vou mergulhar o paciente oncológico numa viagem tão profunda da qual eu não posso sair, né? Então, esse balanço das vivências e essa ferramenta, esse instrumento que a gente criou. Tinha vários instrumentos de ciências sociais e saúde e a gente criou. Mas esse instrumento não é avalizado. Eu falei, não, ainda, mas quem sabe, não é? Então, a gente criou um instrumento que tinha uma ficha de identificação, a gente perguntava coisas para o paciente, idade, onde você mora, tarará, e aí fazia uma pergunta para ele logo de cara, assim. Tinha muitos bolsistas, então a nossa entrevista demorava uma meia hora. Qual é a coisa mais importante da sua vida? E a gente anotava isso exatamente como a pessoa disse. Então, isso entrou na nossa pesquisa, né? Depois, a gente tinha uma avaliação do paciente. Estou lendo aqui. O grau de conforto. Como é que você está nesse momento? A nível físico, mental, espiritual e emocional. Eram quatro categorias que eu trouxe do meu treinamento com o jogo da transformação. Então, você vai trazendo coisas da sua vida inteira para colocar naquilo ali, né? E a sensação de bem-estar também, como é que você está agora? E aí, depois, a gente deixava uma narrativa livre, isso já era depois da terapia expressiva, depois da arte-terapia, e aí a gente perguntava tudo de novo, antes e depois da vivência. E a gente falou, a gente vai perturbar esses pacientes, será que isso não vai ser chato, desagradável? Para nossa surpresa e maravilhamento, essa coleta de dados era interpretada, era muito valorizada pelos pacientes, eles adoravam esse momento, mesmo que já tinham feito, a gente quer fazer de novo. Por quê? A coleta de dados, segundo o que a gente coletou deles, né, as informações que a gente teve, trazia intimidade entre nós, para os pacientes representava nosso interesse por eles, e lhes trazia autoconhecimento e alívio por falar de seus problemas. Então, um instrumento que servia para coleta de dados já era terapêutico. Isso foi na minha conclusão do mestrado que eu vi. Foi um achado, assim, uma surpresa maravilhosa. Então, a gente não precisa atormentar os pacientes com os nossos instrumentos. Ele já tem que fazer parte do nosso arsenal terapêutico. Moisés, que você tem um trabalho nessa direção de cartografias, que a Ângela me passou, que você usa um conceito de cartografias metabólicas. E a gente queria que você pudesse falar um pouco, explicar um pouco para a gente como é que funciona esse conceito para você e como é essa prática. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Jefferson, como eu me identifiquei contigo, cara? Porque eu me sinto assim, o peixe fora d'água dentro lá do meu território de amigos, né? Eu fui aquele cara que o pessoal achou que eu havia ido para o mato e virado duende, né? Porque realmente, depois que eu comecei a fazer a formação de biodança,
eu comecei a questionar que ciência era aquela que eu estava fazendo, né? Eu tinha um laboratório, que foi um laboratório que eu herdei de uma grande professora, a professora Vera Quatz, do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, lá do campus do Fundão. E a Vera faleceu nos últimos tempos de vida dela. Eu acabei assumindo o laboratório, fiz o concurso, passei no concurso, a universidade entrou para o Reúne, houve a proposta de ir para Macaé, e aí eu peguei todo o laboratório da Vera, foram 2 caminhões de equipamento, levei para Macaé, coloquei dentro de 3 containers e começamos a fazer a ciência de sempre, né? Buscando novas moléculas com potencial anti-inflamatório, antitumoral, antissepse. Eu tenho um paper que saiu naquela Science Medicine, na Science Translational Medicine, e que eu sacrifiquei por baixo aí uns 400, 500 animais, né? Fazendo experimentação de choque séptico no animal, trabalhando com uma molécula recombinante, uma proteína recombinante que liberava dentro do animal monóxido de carbono. Então, esse era o meu mundo. E aí eu fui fazer a formação em biodança e tive um módulo sobre os aspectos fisiológicos da biodança e depois os aspectos biológicos da biodança. E a biodança passa por esse contexto de um trabalho muito direcionado para ativação de simpático e parasimpático, estimulação adrenérgica e estimulação colinérgica. Eu falei, aí tem bioquímica. É essa bioquímica que eu quero agora. E aí eu larguei o laboratório. Eu nunca mais voltei praticamente lá no laboratório. E dei a chave para os amigos, as minhas pipetas Gibson, que são caríssimas, os equipamentos. Eu falei, gente, ó, pode usar tudo, né? E depois eu fui para um pós-doc em Uberlândia, porque lá existe um pesquisador, que é o professor Foed Spíndola, que ele é especialista em marcadores moleculares de estresse em saliva. Então, o que eu queria mostrar? Que a biodança joga esses marcadores de estresse para baixo e aumenta os níveis dos marcadores, né, que se contrapõem ao estresse. Por exemplo, a dopamina. Olha quanta bioquímica tem nisso. Eu não preciso matar rato para isso. E eu boto gente para dançar com isso. Eu pego a saliva das pessoas, né? Então, o pós-doc era isso. E lá, em Uberlândia, eu tive contato, por acaso, porque o projeto ficou pendurado no comitê de ética, porque eles não entendiam que história era essa de biodança e bioquímica, né? E eu fui infeliz de colocar lá no projeto de estados alterados de consciência, aquilo voltou lá do comitê de ética, e era 2 meses, 3 meses, e um belo dia eu passando na frente de um laboratório, com um nome que eu já não lembro, mas é um nome de saúde integrativa, alguma coisa assim. Era um laboratório do Instituto de Psicologia. Não tinha nenhum docente lá dentro, tinha um monte de alunos. E eu perguntei o que era aquilo para as alunas, elas falaram, olha, nós somos lá da psicologia, mas olha só, você tem que conhecer o professor Ricardo. Ele está dando aula agora. Ele usa assim, ele é igual você, ele usa essas camisas, ele tem pulseira também, vocês têm que conversar. A aluna me pegou pelo braço e me levou na sala de aula que o Ricardo estava dando aula. O Ricardo, um deleuziano, cartógrafo, da melhor qualidade. E, a princípio, ele falou assim, tudo bem, eu falo contigo, né? Eu estou acabando a aula, e eu esperei a aula dele acabar, ele falou assim, olha, cara, eu estou cheio de prova para corrigir, amanhã eu tenho reunião, mas a gente bate um papo aqui de uns 15 minutos, tá tranquilo? Está ótimo. Nós conversamos 2 horas.
E nessa conversa, quando ele começou a falar para mim de Deleuze, de cartografia, né, da coisa dos contornos, né, do seguir o terreno, eu falei, cara, você já se ligou que a gente tem mapas, que são mapas metabólicos, que traçam rotas de expressão de moléculas que vão determinar o nosso ser-estar? Se você tem muita adrenalina, né, se você tem muito cortisol, você está estressado. Né? E então, a expressão molecular ela consegue ditar o teu movimento nesse território. E se a gente fizer, então, um acompanhamento da expressão molecular, né, com essa ideia da cartografia, o que será que pode dar disso? Então, a gente começou a fazer um projeto em que o Ricardo, a ideia era ele cartografar, né, as pessoas e as expressões e os relatos dentro de um grupo de biodança. E a gente fazia, então, um paralelo disso com a análise molecular da saliva, dos marcadores de estresse em saliva, né, dentro de vários momentos, né, de uma sessão de biodança. Aí daí, então, a gente começou a chamar isso de cartografia metabólica. Acabou o meu tempo lá no meu pós-doc, voltei, não tinha mais um laboratório, não tinha mais com quem discutir nada disso. Eu fiquei me sentindo assim, durante um bom tempo, um peixe fora d'água dentro da minha própria instituição, mas com o tempo, né, as coisas foram se alinhando. Hoje eu já estou mais conectado com o pessoal da rede de saúde e natureza, que é do Marco Aurélio Delíbio, que é o presidente eu não lembro se é a associação, mas é da ecopsicologia. E a ideia, então, é desenvolver esse trabalho que envolva, né, mapeamento molecular e comportamento, né? E daí, então, que veio essa história toda de cartografia metabólica, né? Trazendo a coisa do Deleuze, e aí eu digo que eu consigo colocar para conversar o Deleuze e o Leninger, né? dentro de uma dinâmica bem interessante. E eu puxei a biodança para o meu contexto das aulas de bioquímica na universidade, né? Eu tive algumas experimentações em que os alunos gostaram muito, porque eu trabalho com bioquímica sistêmica, né? Eu dou aula de bioquímica de sistema nervoso, sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema gástrico, enfim. E dentro dessa história toda, eu coloco a biodança, né? Então, eu tenho artigos que eu pego com o pessoal e discuto. Eu não dou aula com slides, a minha aula toda a bioquímica toda é discutindo com os alunos. Eu uso o Zoom, pego a turma e coloco em grupos, rodo os grupos, dou os artigos, discuto, e depois eu faço uma sessão de biodança com a turma. E peço para o aluno descrever o que ele percebeu em relação àquela bioquímica que a gente discutiu nos artigos, com relação à ativação de simpático, parasimpático, e aí ele pode falar da parte hormonal, ele pode falar de vias, tudo que foi discutido. E aí eu estou chamando isso de bioquímica vivencial. Tá bom. Isso que e assim eu consegui juntar tudo e estar aqui hoje. Obrigado, Moisés. Já está se mostrando, quer dizer, quais são os caminhos que as pessoas estão encontrando, né? Eu acho que a Denise falou um pouco disso, o Moisés também está apresentando não só a sua experiência, como, na verdade, vocês estão apresentando propostas, né? Formas que podem ser usadas. Quer dizer, como que, em determinados trabalhos que a gente faz, a gente precisa criar um instrumento. A Denise foi muito clara, muito enfática nisso, e o Moisés também. Quer dizer, não se trata necessariamente, na produção de evidência, de adotar um modelo. Às vezes, a gente tem que criar um modelo, porque a situação das pessoas e a situação dos grupos não é a mesma em todos os lugares. Então, algumas estratégias que estão usadas com muito sucesso na Inglaterra são inviáveis no Brasil, porque não estamos na Inglaterra, estamos no Brasil. Então, a gente tem que criar determinadas
ferramentas, como essa coisa toda que a Denise estava mostrando, como que às vezes você tem uma situação onde você vai encontrar a pessoa uma vez, você tem que ter um instrumento especial, né? Não basta adotar alguma coisa. O Jefferson podia falar para a gente um pouco dessa coisa dos... Porque a experiência que o Jefferson teve, segundo me foi informado, ele tinha uma experiência com métodos de mapas de cosmetologia, que ele pretendia utilizar esse tipo de conhecimento para entender melhor ou usar como um determinado marcador para aromaterapia. Se eu entendi bem. Quer dizer, isso, é mais ou menos isso, que nem o Moisés diz, é isso, mas é isso. Eram os mapas multissensoriais que se usam na parte de cosméticos, se podia fazer uma transposição, né, um deslocamento e uma adaptação para a arte-terapia. Que eu acho, assim, a hipótese é fantástica, né? Queria ver se ele pode falar um pouco disso. Sim, posso falar sim, vai ser um prazer falar nisso. Queria agradecer ao Moisés pela bioquímica vivencial, espero que eu possa contribuir com esse indexador no futuro também. Por enquanto, estou ensaiando aí o quanto eu posso unir as áreas e trazer principalmente a biofísica, a bioquímica e a epigenética, né, como parte dos estudos na arte-terapia. Mas, em relação a isso, eu queria falar da análise sensorial. A análise sensorial é uma análise, né, que capta a percepção dos indivíduos, principalmente frente a produtos e serviços. Então, é uma estratégia que é semi-quantitativa ou quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, que permite a descrição das propriedades e também permite a consulta dos voluntários em relação a um determinado experimentar. O voluntário, ele experimenta, então, um produto. E, é claro, né, a maior das análises que nós fazíamos em farmácia era em relação a produto. Então, ocorria ali, né, do voluntário, né, declarar, a partir de determinadas perspectivas, qual era a sensação que ele tinha daquilo que ele tinha experimentado. Ou seja, era uma análise sensorial, principalmente das características organolépticas do produto, né? E eu acho que é totalmente possível que a gente faça uma adaptação aí no nosso estudo da TEPAM, ou seja, né, na nossa tabela de propriedades e aplicabilidade de materiais. Eu acho que isso seria fundamental, porque tem muito do que é dito a respeito de alguns materiais, e a gente encontra principalmente, não em artigos, mas principalmente nos livros escritos por arte-terapeutas que vão falar da sua experiência. Mas essa não é uma informação que está sistematizada. Seria muito bacana se a gente pudesse importar, então, essa metodologia de análise sensorial, que está lá na área de cosmetologia, que está na área de alimentos, principalmente, desenvolvimento de novos alimentos, principalmente alimentos processados, né? É muito utilizado pelo marketing ou pelas equipes de desenvolvimento de produto. E que a gente pudesse construir, né, para os nossos materiais artísticos e recursos artísticos, né, uma forma de fazer um screening, né, qualquer tipo de registro, mas principalmente autorregistro do voluntário em relação à sua percepção, né, daquele material. E eu acho que isso daria certo. É uma metodologia que já existe no mundo há pelo menos 50 anos ou mais, ela é bastante robusta, né? O que a gente precisaria fazer é uma adaptação dessa metodologia. Eu acho bem possível. Queria contar para vocês também, né, vou encerrar essa parte aqui, eu fico em aberto para poder discutir qualquer outro aspecto da análise sensorial. A gente acha muita literatura e muita metodologia, ela é uma metodologia dura, mas, sem dúvida alguma, eu acho que cabe adaptações e a gente melhoraria muito as evidências que nós temos a respeito daquilo que a gente fala dos materiais e também dos recursos artísticos que nós empregamos também em nossas intervenções. Queria falar que... É aquela que a nutrição usa para experimentar os compostos? Isso, farmácia usa,
a área de cosmetologia usa, a indústria de alimento usa, equipes de marketing usam, junto com as equipes de desenvolvimento na indústria. Então, ela é muito utilizada e ela é muito respeitada nesse sentido. E eu acho que ela seria de grande utilidade para nós. Muito bacana. Uma outra forma também de tentar exemplificar, né, como é que eu começo agora a fazer os registros da minha atividade. Nós começamos em 2017 com um projeto de extensão com cidadãos privados de liberdade num centro provisório de detenção aqui do município de São Mateus, que é o município onde eu moro e trabalho, né? E nesse primeiro projeto, era um projeto de intervenção que tinha como objetivo, de algum modo, interagir, né, com esses cidadãos privados de liberdade e propiciar alguma transformação. Mas é claro que não era só uma transformação que a gente queria e não era uma transformação qualquer. Inicialmente, a gente buscava levar até esses cidadãos condições práticas para que eles pudessem desenvolver e ampliar a sua consciência da sua condição. E que, com a consciência dessa condição, nós pudéssemos, então, abrir outras discussões. Enfim, né, essa intervenção, ela tem vários profissionais e vários alunos. Uma forma de registro que a gente encontrou foi o diário de bordo, né? Eu não tinha condições de fazer esse registro, então ficavam 4, 5, 6 alunos acompanhando a prática. Eu entrei nesse grupo, nesse projeto de extensão, que é coordenado pela professora Letícia, aqui, né, da enfermagem, do CEUNES, da UFES. E o meu bloco era um bloco de práticas corporais orientais, que eu incluí o Qigong, né, o Qigong da família Yang, e incluí também o Yoga, que é Sankhya Tantra, né, dentro dessa linha Shiva Yoga. Então, eu tinha as práticas corporais, né, tanto da Índia quanto da China, que sempre envolviam também práticas meditativas em conjunto. E um segundo bloco começou a trabalhar principalmente com a modelagem da argila, né? Eu tenho um percurso na argila tradicional, artística, né, que eu fui influenciado aqui desde cedo, desde que eu cheguei em Guriri, e eu sou aquele ceramista que não tem sacolinha, não compra sacolinha de argila eu cavo no fundo do quintal. Então, a gente está fazendo um mapeamento das argilas da ilha de Guriri, assim como os solos, que podem fornecer também pigmentos para a gente fazer a cobertura cerâmica. Então, a gente levou tudo isso também, né, para dentro do presídio, para que a gente pudesse trabalhar também e conseguir reconhecer essas expressões desses cidadãos privados de liberdade. Tinha uma forma de seleção, um critério de seleção interno, né, pelo Centro Provisório de Detenção aí, eles que selecionavam os voluntários para essas atividades ocorriam quinzenalmente, e ela tinha uma duração de 3 horas, mais ou menos, 2, 3 horas, mais ou menos, de atividade. E nós tínhamos, sim, né, ainda temos uma limitação para intervir diretamente com um cidadão específico, ou seja, com, né, alguém que está lá privado de liberdade especificamente. Eu consigo interagir em conjunto, consigo ter uma visão em conjunto, mas eu não tenho aí permissão para um trabalho individual. Tá? Então, a gente chegava lá, fazia um trabalho, os alunos conseguiam registrar todos os aspectos, porque, né, em geral, a gente conduzia as práticas, éramos, né, e somos auxiliados pelos alunos, principalmente alunos de farmácia e de enfermagem, mas, sobretudo, alunos de enfermagem. É maravilhoso, porque eles são muito detalhistas, e eles captam coisas que eu não captaria. E eu vou aprendendo também nessas trocas, pela forma de olhar, pela forma de ver o que aconteceu, de sugerir o que aconteceu, pela maneira de estarmos juntos e para construir essa história também. Então, essa história está em andamento. A gente ganhou como melhor projeto de extensão em 2017, 2018, 2019, e nós seguimos ganhando agora em 2020. O projeto está paralisado por conta da Covid, não é? A gente não tem. Também já temos convite para trabalhar no presídio, tanto feminino como masculino, mas isso aconteceu um pouco antes, né, da Covid, então a gente não avançou nessa proposta. E, recentemente, eu participei de um congresso no Sul, de um assunto que há muito tempo me captou, desde que eu conheci o livro vermelho do Jung, né, que era a questão da imaginação ativa. E eu estava lá, feliz e belo, né,
todos saracoteando ali online no congresso, sem nenhuma preocupação, quando uma arteterapeuta fez uma pergunta. Ela perguntou o seguinte para a pesquisadora, que é uma pesquisadora muito famosa no Brasil, dentro dessa temática de imaginação ativa, e para mim é uma das melhores mesmo. Ela desenvolveu técnica e metodologia a partir da obra do Robert Johnson, que a gente não tem disponível em artigo científico. Mas, enfim, vamos à pergunta. É possível o arteterapeuta trabalhar com a imaginação ativa? E a resposta da pesquisadora foi não. E é óbvio que isso daí me rolou, e eu fui de um lado, fui de outro, e o negócio não parou mais, e o projeto está pronto. Está pronto para mandar para a Comissão de Ética da UFES, porque é um assunto... Primeiro que eu acho que sim, cabe a nós, nós podemos sim trabalhar com recursos, nós conhecemos exatamente qual é o fundamento, conhecemos as metodologias e sabemos como fazer. E, além de tudo, nós também experimentamos esse percurso. Então, Rosane, com você. A gente estava conversando com a Ângela, ela falou que você tem uma experiência com o conceito de estatísticas não paramétricas. Você quer falar um pouco disso para a gente? Falo, claro. Que são os instrumentos psicométricos, né? O que acontece? Eles vão ajudar a gente a balizar algumas coisas. Como Denise falou, né, eu sempre começo com... Eu construo um que eu chamo de inventário de identidade dessa pessoa que vai ser entrevistada e tal, que tem que ser de acordo com o sujeito com quem eu vou trabalhar, com alguns dados, por exemplo, se eu quero trabalhar estresse, trabalhar, de repente, com antes e depois, que eu acho uma técnica ótima que a Denise falou, né, que é trabalhar o antes e o depois. Como a gente não tem dinheiro para trabalhar com marcadores de saliva, como Moisés, a gente tem que trabalhar com outras coisas, né? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, um grupo lá de estagiários de Ângela vai começar numa instituição de longa permanência de idosos. Então, ela pode começar, por exemplo, com um instrumento que já é reconhecido internacionalmente, por exemplo, de qualidade de vida, de nível de estresse, de nível de ansiedade, nível de depressão. E aí, ele pode ser, por exemplo, ao longo desse estágio, você pode passar esse instrumento e ver como é que esses dados... como é que eles estão. Então, por exemplo, a qualidade de vida dele, a gente não precisa inventar a roda, já está inventado, né? A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, indica vários, né? Até a questão intelectual, de coordenação motora, memória, depende do que eu quero olhar. Então, eu vou e posso, por exemplo, passar esse instrumento em alguns momentos chaves, que eu vou conversar, vou pesquisar e ver quais são eles, né? Então, por exemplo, eu trabalho com a questão da depressão, população LGBTQIA+, né? Então, eu trabalho com depressão, também já trabalhei muito com síndrome de burnout, que tem esses instrumentos prontos, que são reconhecidos internacionalmente, você pega e pode usar com tranquilidade, né? E você pode fazer esse acompanhamento, a Denise fez antes e depois, porque ela trabalhava pontualmente, mas, por exemplo, com os alunos de Ângela, pode trabalhar em 3 momentos. Quando muda, por exemplo, a fase, né? Então, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, no final, 4. E aí você pode estabelecer um comparado, né? E aí, se isso é significativo ou não, aí a gente pede colaboração dos estatísticos, que eles vão dizer para a gente se isso é ou não. Uma coisa, assim, que eu gosto muito é do relato de experiência também, e o relato de experiência, ele pode ser sistematizado, né? E ele pode, hoje a gente tem aqui no Brasil, tentando, né? Mas fora do Brasil, bancos de dados que são de comum acesso. Então, por exemplo, tem uma pessoa
fez um trabalho com idosos, com arte-terapia, e aí foi feito, eu uso muito isso, o diário de campo, com as bolsistas, a gente sempre senta depois e vê o que houve, como é que estava aquela pessoa, o que você viu durante essa prática, você percebeu alguma mudança? Né? Eu uso muito o que eu aprendi na Pomar, por exemplo, né? Que foi, vamos fazer um diagnóstico disso, que caminho a gente vai tomar agora? E isso, quando eu vou e digo de uma forma clara, metodologicamente, que caminho eu vou tomar, isso vira um padrão. A metodologia é minha amiga, ela não é minha inimiga, né? Então, eu posso, por exemplo, falar que eu vou usar um diário de campo, que vai ter uma reunião, por exemplo, com as minhas bolsistas, e que a gente vai traçar um parâmetro, por exemplo, de coordenação motora, de memória, de concentração, né? E a gente vai traçando parâmetros, e eu trabalhei com idosas durante 3 anos, na realidade, o grupo agora virou mais um grupo de educação em saúde, porque são pessoas que moram em comunidades, idosas, sem acesso a muita coisa, e o que a gente fazia muito isso. A gente sentava, organizava, o que a gente pensa? Então, por exemplo, nós trabalhávamos com idosas, imigrantes nordestinas e negras. E aí, num determinado momento, a gente sentiu que tinha que fazer um trabalho de resgate de identidade e de autoestima ali com aquelas senhoras. E a gente fez um trabalho, um delineamento todo, que durou um período, né, com isso, com a identidade nordestina, a identidade negra. E aí, a gente fez, está assim, acabando agora um relato de experiência sistematizado dessas mulheres. Então, o que a gente vê em pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, os dados dos hospitais, é claro que não tem identidade, né? Mas eu posso acessar um banco que ele é comum. Então, eu não preciso, por exemplo, Moisés matou 400 bichinhos lá, Moisés, e aí ele precisou disso, mas de uma forma ética e cuidadosa, não é? Isso poderia estar lá, eu não preciso. Eu quero um outro, Moisés usou um determinado marcador e não quis usar outro, mas para mim aquele outro marcador eu não preciso matar 400 bichinhos, né? E então, hoje, o que a gente tem uma tendência são de grandes bancos de dados, grandes bancos onde eu posso, claro, dizendo que o Moisés Marinho, ele fez uma pesquisa que usou esses marcadores e que dentro desse banco dele, eu vou tirar esse dado. E é claro, falou, Moisés, eu achei isso aqui, putz, dá para fazer com uma autorização, né? Eu sou do Comitê de Ética da Unirio, então, assim, eu sou muito chata com determinadas coisas, no que diz respeito à ética em pesquisa. Todo projeto, toda pesquisa, todo artigo, ele tem que passar, estando numa academia ou não, ele tem que passar por um comitê de ética, e está cada vez apertando mais para ser publicado, né? Então, é uma outra coisa. Hoje a gente tem comitês de éticas muito duros, que são muito complicados. Então, quanto mais, né, tem várias pessoas aqui da academia, quanto mais gente, né? Então, por exemplo, um ganho enorme foi uma parecerista do comitê, uma membro do comitê, que ela é da música. Ela deu toda uma delicadeza a esse comitê de ética. Então, é uma outra coisa que a gente tem que ter. A gente tem que ter dentro desses comitês também psicólogos, arteterapeutas, povo da filosofia, da música, e trazer isso para dar uma delicadeza a esse comitê de ética. Porque quem está dentro do comitê de ética é o enfermeiro, que é duro pra caramba. Claro, ele pode ser, se você dá um espaço para que ele se suavize, ele vai se suavizar. Mas que a gente pode estar vendo essas questões de publicação. Como é que isso vai? Eu posso fazer? Eu estou lá dentro do meu consultório, eu posso fazer? Posso, desde que a gente tenha alguns cuidados. Então, a gente pode, com tranquilidade, usar esse instrumento com alguns parâmetros que eu quero. Por exemplo, para mim, um parâmetro importantíssimo é de que região você veio.
Então, a maioria nordestina, negra, imigrante, abandonada pelo marido, né? Que ela é que nutre aquela família inteira, inclusive dos netos. Então, a gente tem, a partir desse diagnóstico, né, a gente pode falar isso dentro da metodologia e deixar claro, tanto para as questões mais qualitativas, as questões psicométricas, né, e também para os relatos de experiência. São coisas que a gente pode fazer com tranquilidade, desde que, na metodologia, isso fique claro, que eu vou... como eu vou fazer isso? Vou usar um diário de campo? Eu vou usar a reunião da equipe? Eu vou usar um questionário de antes e depois, como Denise? Eu vou fazer um estudo transversal? O que eu quero? Né? Vou fazer minhas considerações finais. Queria, assim, brevemente responder uma questão que surgiu no chat, que eu acho que tem a ver com quase todo mundo, que é o seguinte: alguém disse que quem não é da academia, como que faz? Assim, a questão é a seguinte: a gente não precisa complicar a vida. Eu acho que todo mundo pode se disciplinar para escrever. Escrever sobre seus achados e seus perdidos, porque no trabalho terapêutico tem uns perdidos também, né? Umas coisas que não dá certo, que a coisa vai para um outro lado. E quando a gente tem essa disciplina de escrever, nós vamos começando a perceber que o mapa se forma naturalmente, porque existem frequências de eventos, né? Coisas que dão certo, coisas que não dão certo. Depois a gente bota o nome bonito, o indexador, o marcador, etc. Agora, sem escrita, do jeitinho que a pessoa sabe fazer, quem não gosta de escrever, grava, gente, também funciona. Depois escuta. Eu gosto muito desse método. Aí, o que eu queria falar com vocês é assim: no campo da arte-terapia, tem uma criatura que ela já tem uma linha de pesquisa que ela começou em 1995, né, que é a Noa Haas-Cohen, que é dentro da área de neuroestética, que é fantástica. A pesquisa dela, ela já tem 2 livros publicados enormes, aqueles calhamaços, assim, e ela consegue fazer um trânsito entre as coisas da linguagem mais difícil, que a gente não está habituado com elas, e a linguagem daquilo que a gente conhece, que é a linguagem dos materiais, o que acontece, as imagens, etc. Agora, o pequeno problema é que o livro está em inglês, né? A gente está às voltas com o primeiro volume, traduzimos a metade, como a gente faz 500 coisas, só traduzimos 8 capítulos, são 16. Então, assim, produções, construções coletivas, né? Quem sabe bastante inglês para ajudar a traduzir já facilita. Porque ela já pesquisou desde 95, são 13 arteterapeutas de países diferentes, ela tem um portal na internet de psicobiologia falando de neuroestética. Então, também, a gente não vai precisar abrir todo o caminho das pedras. Já teve gente que já caminhou antes, não? 95 para 2021 tem uma estrada aí, né? Então, acho que também a gente levantar dados que já estão prontos, né? Acho que foi a Rosane que falou, não precisa inventar a roda. Não precisa não, né? De verdade, não precisa inventar a roda. Eu acho que dessa conversa toda que a gente teve, me parece, olhando um pouco o chat, que uma sugestão, um caminho que a gente pode experimentar e trabalhar, talvez, em outra ocasião, é uma situação, um seminário, um curso, alguma coisa onde a gente possa socializar um pouco essas experiências de registro, conversar um pouco sobre metodologias de pesquisa, não é no sentido de ensinar, é de socializar. Quer dizer, meu caminho foi esse, e incentivar com isso o potencial criativo das pessoas. Porque eu acho que uma coisa que, para mim, é cada vez mais clara, é que tanto o registro como o processo de pesquisa é uma atividade essencialmente criativa. Não pode ser uma atividade repetitiva. As pessoas nas faculdades, às vezes nos mestrados, fazem questão de cadeira de metodologia de pesquisa como se alguém pudesse dar para você um conjunto de receitas, de ferramentas que você vai pegar e vai aplicar naquele negócio. Nunca dá certo, né? Então, você tem que discutir isso que a gente estava vendo aí, como Moisés criou uma situação com a habilidade e com o conhecimento dele, que é diferente da Rosane, que é diferente da Denise, que é diferente do Jefferson, né? Então, cada um vai usar seu potencial criativo para construir ou adaptar instrumentos para o registro e tal. E eu queria lembrar uma última coisa, antes de passar a rodada final de vocês,
que a dimensão ética a dimensão do registro tem uma dimensão ética. Quer dizer, é através do registro que você consegue aprimorar seu trabalho. Quer dizer, não é simplesmente a forma de você socializar aquela experiência, é o próprio aprofundamento do seu trabalho como terapeuta. Né? Então, como contribui para aprimorar o tratamento, e aí eu colocaria o último dado que a Denise estava falando, que a Rosane estava falando, da importância da construção de bancos. Quer dizer, como que você precisa ter registro que seja disponibilizado, porque não adianta eu registrar e guardar em casa. Se eu não colocar isso na roda, a coisa morre ali. Quando a gente colhe as narrativas livres das pessoas, a gente cria categorias. Então, com isso, a gente ficou sabendo quais as coisas mais relevantes para aquelas pessoas que estavam ali tomando aquela quimioterapia. E a gente encontrou grupos, os temas que a gente encontrou foram 7. Família e relações familiares, autoavaliação da saúde, espiritualidade e fé, ocupação do tempo, que tinha 2 variáveis, que era ir lá fazer atividade, era uma distração ou era uma experiência significativa, né? A humanização, a expressão dos sentimentos, e o tema mais importante que a gente encontrou foram as metáforas. Quando os pacientes começavam a falar em metáforas, a gente considerava que tinha alcançado o nível mais profundo da atividade, porque ela estava falando de uma forma simbólica. Então, aí a gente achava o portal da cura. Eu vou compartilhar só a conclusão da minha dissertação, né, um pedaço dela. Avaliação das atividades que a gente fez, composta de conversa interessada antes, durante e após a atividade expressiva, isso era a coleta de dados, a conversa interessada, foi um meio para alcançar um fim, um cuidado com a vida, não com a saúde ou com a doença, uma porta ao diálogo, acesso, que poderia ser fazendo qualquer coisa, fazendo um bolo, dançando, fazendo um passeio, mas na sala de quimioterapia, onde as pessoas estão amarradas pelo braço, elas puderam se expressar, ver e falar da própria expressão, falar de si, ser ouvido e ser-se ouvido, ser fotografado, gostar de se ver, de se mostrar, de ver sua beleza que está além da aparência, igual à sua obra. A arte dá o que falar, a expressão também dá o que falar. Durante as ações, todos falam sobre isso, deslocando a atenção da doença para a expressão de si e do outro que está ao seu lado. Eu vou aproveitar esses 3 minutos, primeiro, para agradecer, né, a vocês pelo convite. Fiquei muito lisonjeado e muito feliz de estar aqui e de conhecer histórias e experiências tão ricas, né, e tão conectadas, né? Como nós conseguimos nos envolver dentro de uma matriz, né, uma matriz de conexões que é extremamente importante para o movimento, né? Para esse movimento de dar evidências. Dar evidência é colocar como prioritário, né? Como importante, né? Não só a evidência dentro do contexto do que se descortina, né? Do que se apresenta, mas dentro do contexto de se pôr como prioridade. E nós entendemos que, por as práticas integrativas e complementares em saúde, enquanto uma das prioridades, principalmente hoje, nesse enfrentamento do pós-Covid, é algo de uma relevância necessária, né? E penso que não somente a arte-terapia, mas a biodança e todas as outras práticas integrativas, a própria acupuntura, o reiki, né? A possibilidade de integração dessas práticas e a possibilidade de nós, de diferentes territórios, né, de práticas, porque nós sabemos que as práticas, cada uma tem a sua, vamos dizer, a sua racionalidade, né? Cada prática tem o seu modelo de formação, tem o seu modelo de aplicação, né? Nós temos a possibilidade de estarmos em ambientes como esses, né? Dentro dessa diversidade, conseguindo ter uma harmonia nos nossos propósitos, isso é muito especial. O evento que nós realizamos, né, eu vou só dar uma corrigida aqui,
A nossa primeira edição foram em torno de 28 a 29 mil pessoas, mas essas 29 mil pessoas alcançadas, elas foram com a reapresentação do evento. Esse ano, na nossa segunda edição do Conapix, nós, no meio do evento, nós já tínhamos mais de 30 mil pessoas participando. E com a representação, nós atingimos em torno de umas 44 mil pessoas. Ou seja, levar o que são práticas integrativas, como elas se constituem, a importância, como elas estão inseridas dentro do contexto da vida, né, de cada um, relacionada ao próprio relacionamento do indivíduo com o SUS, né? Porque as práticas integrativas elas estão dentro do nosso sistema único de saúde. Então, incentivar que se organizem, né, estratégias locais nos municípios, porque a Política Nacional de Práticas Integrativas ela vai funcionar a partir do município é o lugar. Então é isso, obrigado. Não vou resistir, vou fazer minha provocação aqui. Eu acho, né, aproveitando toda a ideia do Moisés a respeito de um esforço colaborativo, né, pensando aí na trajetória da arte-terapia no Brasil, eu não sei se eu sou a quarta ou quinta geração, não faço ideia, não quero comprometer ninguém nessa minha fala final, mas eu acho que a gente devia fazer um esforço conjunto, não sei se ligado ao BAT ou de forma independente, para que a gente possa construir uma agenda de pesquisa. Por exemplo, que intervenções produzem que resultados específicos para quais populações específicas ou distúrbios específicos? A gente não saberia responder isso de forma sistematizada. Então, eu acho que, a exemplo da Sociedade Norte-Americana, que em 2011, né, construiu uma agenda utilizando o modelo Delphi de projeto. Eu gosto muito da ideia do Delphi para trabalhar com especialistas. E eu tenho certeza que a gente, no Brasil, tem um número de especialistas de grande valor, né, não só histórico, mas, né, na contribuição que traz para a arte-terapia brasileira. Eu nem posso, eu aprendi com todos eles de alguma forma, em todos esses encontros, e eu acho sim que a gente vai precisar construir essa agenda mais dia, menos dia. Se a gente quiser ser ouvido, se a gente quiser obter recurso para fomento, para que a gente continue a nos desenvolver, a gente vai precisar modificar também, de algum modo, um pouco do nosso trabalho. Né, porque senão a gente não vai conseguir sensibilizar, né, o sistema complementar de saúde, o SUS, os gestores públicos. É fundamental que a gente possa, né, sensibilizá-los de alguma forma, mostrando o resultado. E se eles entendem um tipo de linguagem, e só aquele tipo de linguagem, até que a gente possa ensinar a eles outras linguagens, a gente tem que utilizar o recurso que eles são capazes de reconhecer. Então, eu acho que isso vai ser fundamental. E eu queria terminar minha fala nesse sentido, agradecer principalmente a Ângela pela insistência, né, para que eu viesse participar dessa conversa, eu gostei muito. Muitos de vocês eu só conheço por nome, né, como uma grande referência na arte-terapia brasileira. Então, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui com vocês na noite de hoje. Tá? Muito grato. Obrigado, Jefferson. Vamos lá. Dani, então, por favor. Gente, assim, o que Jefferson falou é tudo. Eu acho que eu vou até ceder os meus 3 minutos para ele, porque eu concordo com você plenamente, Jefferson. Acho que a gente está num momento onde a gente tem que se organizar para produzir, e usando uma linguagem, como eu falei lá no início, né? Se a gente usa uma linguagem que o outro sujeito lá, que é de alguma forma, o detentor do dinheiro, ele vai entender, ele vai me financiar, né? Eu tenho que me apropriar disso, mesmo que seja para transgredir depois, né? Então, o que acontece? Eu também acho que a gente tem que, concordo com o Marco teve essa fala, né, da gente poder conversar para construir alguma coisa. Ângela está traduzindo um livro que fala dessa metodologia. Eu acho que a gente pode
estar junto, construindo isso e, principalmente, ajudando esses arteterapeutas, porque a gente tem muito pouco arteterapeuta no Sistema Único de Saúde, muita gente das PICs. Então, o que acontece? O cara é fisioterapeuta e acupunturista. Ele não é pago como acupunturista, ele é pago como fisioterapeuta. Eu, por exemplo, sou enfermeira e levo um projeto de extensão, né? Isso é ótimo. Mas, em compensação, esse serviço, ele não reconhece essa delicadeza, esse valor. Como isso vai esvaziar, por exemplo, depressão, quantidade de medicação, a psicologia, a psiquiatria. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que se apropriar, como o Jefferson falou, dessa linguagem, e para construir, e não só nós, Moisés e todo mundo que é o povo da PICs, né, está organizando para, com esses dados, pressionar os sistemas públicos para contratação desses sujeitos enquanto profissionais das práticas integrativas. Né? Então, e aí eu já tinha conversado até com a Ângela, que a Ângela tem um material, gente, ultra mega gigantesco, que se a gente puder trabalhar isso, só com isso já vai, assim, é muito dado, é muita informação, que a Ângela tem um banco de dados, incrível, quem é da Pomar sabe disso, né, que ela tem um banco de dados com muita informação, com muito resultado, tudo sistematizado, porque ela que é supervisora, diga-se de passagem, quem já foi aluno da Ângela sabe que ela, né, os relatos dos estágios, as monografias, é tudo muito cuidadoso, está sistematizado lá. Eu acho assim, não sei, né? Mas eu acho que a gente teria até um lugar, um banco de dados que a gente pode trabalhar de acordo com população, de acordo com técnicas, né? Tem um monte, por exemplo, tem de cerâmica, tem de círculo, tem de... a Ângela tem muito material. Eu acho que a gente podia fazer aí uma força-tarefa e tentar, não sei como, tá trazendo metodologias adequadas, como o Marco falou, para a gente transformar isso tudo em dado concreto, duro, para a gente estar fazendo o nosso próprio... Como é que é o nome, Ângela? Espera aí, tem algum lugar aqui. Nosso próprio... Mapa de evidências? Mapa de evidências. Certo. Aí, Marco, temos que fechar, não é verdade? Já temos bons planos, temos um caminho de utopia, não é verdade? Então, creio que cumprimos a nossa missão, né? Me abre um espaço para me agradecer a presença de todos, inclusive a sua, aos palestrantes, né, que tiveram tanta coisa a contribuir. Saibam, senhores palestrantes, que esta foi a primeira vez que a gente realmente... né, chutou o balde do horário para poder as pessoas falarem, que a gente costuma ser muito rigoroso com esse negócio. Então, assim, muito obrigada, né? Eu acho que a construção de conhecimento é coletiva, a gente tem um fio, a gente tem um novelo, depois com calma, né? Vamos deixar assentar essa história, vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Mas colocamos em movimento, aí está, né? Está entregue ao universo. Então, muito obrigada.